Segundas Crônicas, capítulo de número 26, nós vamos ler a partir do verso 1, amém? E então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei no lugar de seu pai Amazias. E ele edificou Elate e restituiu a Judá, depois que o rei dominou com os seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez. Pode ser mais forte: Deus o fez. E ele saiu e guerreou contra os filisteus e demoliu o muro de Gate e o muro de Jabné e o muro de Asdote. Edificou cidades junto a Asdote entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, a entrada do Egito, porque se fortaleceu sobejamente. Eu quero ler aqui no versículo de número 16: porém, havendo-se fortalecido, seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou no templo do Senhor para queimar incenso. A igreja diga graças a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria nesta manhã de falar um pouco sobre a vida de Uzias. Uzias, ele foi o rei de Judá, e a Bíblia vai dizer que nos dias em que Uzias ele reinou, ele era ainda muito novo. E quando você é muito novo, você não tem muita experiência. Quando você é muito novo, você não sabe bem como são as coisas e como funcionam as coisas. O seu pai era rei, o seu avô também foi rei. O seu avô foi Acasias, foi um homem perverso, foi um homem difícil, um verdadeiro idólatra. Mas o seu pai Amazias não quis tomar o exemplo do avô, e a Bíblia diz que ainda tentou andar com Deus. Quando Acasias morre, quando Acasias morre, Amazias reina. Quando Amazias morre, a Bíblia diz que, como era uma monarquia, tinha que passar de pai para filho e assim sucessivamente. Olharam para o trono e viu que o trono estava vazio. Olhou para o trono e viu que alguém precisava ocupar aquele lugar o mais rápido possível, porque o povo não poderia ficar sem um rei, o povo não poderia ficar sem um líder. Eles necessitavam de uma direção. Mas a Bíblia diz que o povo toma, a Bíblia conta Uzias e o coloca sobre o trono, e diz: Uzias, a partir de hoje essa responsabilidade é sua, a partir de hoje esse bastão é seu, você vai ter que administrar, você vai ter que gerir, você vai ter que colocar esta nação para andar. Assim como Deus foi com seu pai, Deus também será com você. E a Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aquele homem, ele não perdeu tempo. Aquele rapaz de 16 anos de idade, ele buscou o Senhor com toda a sua força, ele buscou o Senhor com toda a sua intensidade, ele buscou o Senhor com todo o seu coração. E a Bíblia vai dizer que naqueles dias existia um profeta por nome de Zacarias, que era um homem usado naquela época. Deus falava por intermédio de Zacarias, através das visões, através das revelações. Então a Bíblia vai dizer que Zacarias foi o mentor espiritual de Uzias. Ou seja, todas as vezes que Uzias queria sair da direção de Deus, ele tinha um profeta Zacarias para dizer para ele: meu filho, não é desse jeito, as coisas não se resolvem dessa maneira, não é por esse caminho que você tem que andar, não é essa a resposta que você tem que dar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele buscou o Senhor com todo o seu coração. O que eu aprendo aqui dentro desta palavra é que não há idade para buscar a Deus, não há idade para começar a invocar o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, são dado a eles responsabilidade, que diante delas elas dizem: Senhor, essa porta é muito grande para mim entrar por ela, Senhor, essa responsabilidade é
ministrar ela, mas eu quero dizer para você, Deus coloca coisas grandes nas mãos de pessoas fracas, mas que são fortes nas mãos de um Deus poderoso. Eu vou falar mais alto até você dar um glória a Deus. Deus pega coisas grandes e coloca na mão de gente fraca, mas que nas mãos de Deus se torna poderoso. Levante a mão para cima e dê glória a Deus por isso, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus te dá oportunidades grandes, mesmo você sendo pequeno, para Deus ver qual é a atitude dela. Ela vai se virar com o jeitinho dela, ela vai se virar com o diploma dele, ele vai se virar com o dinheiro que ele tem reservado no banco, ou ele vai buscar a minha presença. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que naqueles dias Uzias clamou ao Senhor de todo o seu coração. Nesta manhã Deus tem uma palavra para você. Se você já passou pela porta, busque a Deus. Se você ainda não passou pela porta, continue buscando a Deus. Se você está vivendo dias de vitória, glorifica a Deus. Se você ainda não está vivendo, continua glorificando a Deus. Mas lembra que a sua estrutura não pode estar em coisas materiais e passageiras, porque as oportunidades passam, o dinheiro passa, a fama passa, mas o que faz a vontade do Senhor, esse vai permanecer para sempre. Ele será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Receba força na sua estrutura nesta manhã. Levante a mão e recebe esta palavra. Receba força na sua estrutura nesta manhã, porque nós precisamos entender que nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos débeis, mas Ele é sábio. Nós somos cheios de limitação, mas Ele disse: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Nesta manhã tem gente dizendo: Senhor, eu sou pequeno demais, eu sou fraco demais. E Deus te trouxe aqui para dizer: desse jeito que eu gosto, porque quando você acha que você está fraco, o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Pode glorificar a Deus nesta manhã com palmas e glória. Uzias vai buscar a Deus, Uzias vai clamar a Deus. Quantas pessoas, irmãos, eu não sou nada contra a pessoa fazer palestra para ser um bom profissional, nada contra. Eu não sou nada contra você precisar de alguém para te orientar, mas muitas pessoas estão buscando sucesso fora da presença de Deus, buscando sabedoria dentro de salas de aulas e esquecendo que a sua particularidade com Deus é essencial. Não que as outras coisas não sejam. Hoje em dia o que mais está tendo são pastores que se tornaram coaching, ou seja, pessoas que se tornaram mestres, líderes para ensinar os outros. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar você a ser empresário, eu vou ensinar você a crescer na vida. Nós precisamos dessa pessoa, nós precisamos dessas habilidades, mas primeiro nós precisamos da nossa intimidade com Deus. Você pode estudar na melhor faculdade, mas quem vai te ajudar é Deus. Você pode ter as melhores habilidades, mas quem vai te usar para usar essa força é Deus. Você pode falar bem, gesticular bem, andar bem, você pode ter até a aparência ao seu favor, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nesta manhã receba a cobertura de Jesus na tua vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Receba a presença dele. Me enche, Jesus, me levanta, Jesus, me fortalece, Jesus, me destaca, Jesus, porque eu preciso de ti. A Bíblia diz que ele buscou o Senhor com todo o seu coração. Irmãos, está faltando gente para buscar o Senhor e dizer: Senhor, eu vou estudar, mas quem vai me dar sabedoria é o Senhor. Está faltando gente para dizer: Senhor, eu vou dar o melhor do meu profissionalismo, mas quem vai me dar essa graça é o Senhor. Está faltando gente para dizer: Senhor, eu posso dar o melhor de mim, mas sem o Senhor eu não sou nada. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele se tornou o primeiro engenheiro a fazer máquinas grandes. A Bíblia diz que Uzias se tornou tão forte
Note que a Bíblia diz que ele primeiro começou a edificar cidades. Ele começou a edificar lugares destruídos, irmão. Quem busca a Deus, quem tem tempo para orar, quem tem tempo para falar com Deus, Deus nunca vai usar ele para destruir, Deus vai usar ele para edificar. Quando ele arruma um emprego, quem ganha não é ele, quem ganha é aquela empresa, porque está chegando alguém para edificar naquele lugar. Quem busca a Deus, irmãos, quando ele entra numa família, não é ele que ganha uma noiva e não é ela que ganha um noivo, é a família que ganha mais um vencedor para fazer parte daquela família. Quando nós temos a presença de Deus, ei, meu irmão, não é você que ganha a igreja que ganha um membro cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos dar esta unção de diferença. A Bíblia diz que ele entrou em guerra contra os filisteus e Deus foi com ele. A Bíblia diz que ele lutou contra os árabes, os egípcios, e Deus foi com ele. A Bíblia diz que ele lutou contra os meunitas e Deus também foi com eles. E a Bíblia diz que a situação foi ficando tão crítica que os amonitas começaram a trazer presente para ele. Tipo assim, não vamos nem caçar briga com esse homem, não vamos nem arrumar confusão com ele. Começou a comprar coisas e dizer: ei, Uzias, nós temos ouvido que Deus trabalha por intermédio da tua vida. Ei, Uzias, nós temos ouvido que os árabes não ficou diante de você de pé, os filisteus não ficou diante de você de pé, os meunitas não ficaram de pé. Então a gente nem quer presença, a gente nem quer problema, a gente trouxe foi presente. Toma isso, toma prata, toma o ouro. E eu entendo dentro desta palavra que, sendo o caminho do homem bom diante de Deus, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Se o teu caminho for agradável diante de Deus, até quem não gosta de você vai ter que aprender a gostar. Eu vou falar mais forte, porque pode sair um glória a Deus debaixo dessa máscara. Se o teu caminho for agradável a Deus, quem não gostava de você vai passar a gostar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta a mão e dá glória a Deus, igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta lutar com aquele que Deus está lutando do lado dele. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu serei o teu escudo. Eu acho que você deve ter na tua mente uma imagem de um escudo. Abraão, eu terei o seu escudo, eu serei. Irmão, se alguém tem Deus como escudo, eu quero te dizer o que é. Ai, glória a Deus, que apareceu até um escudo aqui, ó. Ei, se você tem Deus como seu escudo, o que é que vai te atingir? Se você tem Deus como seu escudo, o que é que vai te ferir, minha irmã? Se eu fosse você, já era para você ter dado um glória a Deus para rasgar esse teto, porque Deus será o escudo daquele que o ora, daquele que busca, daquele que clama. E serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que ele fortificou muralhas. A Bíblia diz que ele construiu torres de vigilância. A Bíblia diz que ele abriu poços no deserto. A Bíblia conta que ele adquiriu muito gado, porque gostava de agricultura e gostava de pecuária. Ele plantou uvas e elas cresceram. Ele plantou hortas e elas floresceram. Todas as tegas por onde Uzias passava, aquilo era fértil. Meu irmão, o segredo estava porque ele buscou o Senhor. O nosso problema, irmãos, que hoje o tempo, a tecnologia, a falta de espaço, o nosso relógio, a nossa agenda, o nosso compromisso está roubando o nosso secreto diante de Deus, está roubando aquele espaço de orar. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo de fazer aquela oração antes do trabalho. A gente tem tempo para responder uma mensagem, a gente tem tempo para mudar de roupa 5 vezes antes de ir para o trabalho. Não vou com essa, não, essa roupa não ficou boa, não, essa daqui não ficou boa, essa daqui não ficou boa. E Deus olhando do céu e dizendo: você não vai me buscar antes de trabalhar? Você não vai me buscar antes de ir para o trabalho? Quantas das vezes a gente vai até para a igreja, a gente vai orar aqui, mas a gente deveria orar lá em casa, porque no meio do caminho tem laço do passarinheiro, tem gatuno, tem acidente, tem carro desgovernado.
pesar na sua vida, se a partir de hoje você levantar um altar na sua vida, eu assentarei nesse altar, eu glorificarei meu nome nesse altar, eu guiarei seus caminhos, eu entrarei na peleja, eu curarei suas enfermidades, eu abrirei portas aonde não há porta. Levante a sua mão e dê glória a Deus, porque a minha presença irá contigo. A Bíblia diz que ele tinha mais de 2.600 homens do lado dele, que eram os valentes, era só os bambambam, que fosse nos dias de hoje, terno preto, óculos escuro, já esperando, não olha para Uzias não que a gente ataca. Tinha 307.500 homens de guerra. Esses 2.600 só ficavam do lado dele, tipo assim, se tentar fazer qualquer coisa a gente defende. Era segurança particular, era algo privado dele. Mas para ir para a guerra, a Bíblia diz que ele tinha 307.500 pessoas para guerrear a favor dele. A Bíblia diz que ele, irmãos, começou a fazer máquinas de guerra. Hoje você vê aqueles mísseis que jogam uma bomba num lugar tão longe, mísseis em lugar tão longe. A Bíblia diz que quem inventou essas coisas foi Uzias, que nós estamos falando aqui. Diga glória a Deus. Ele foi o melhor engenheiro e construiu armas de guerra. Ele fez armas naqueles dias ali. Ele fez armas, irmãos, obras, engenharia para jogar flechas a longa distância, para jogar pedra em grandes distâncias. Era um homem formado, mas formado na graça, formado na misericórdia de Deus. Às vezes você acha que essa sua cabeça não funciona mais para nada, que toda a ideia que tinha que vir nessa tua cabecinha já veio, e que se tiver de vir alguma coisa na tua cabeça só pode vir piolho. Deus está dizendo: isso é mentira, eu ainda tenho muita coisa para colocar na tua cabeça. Eu vou te dar estratégias tão grandes, eu vou te dar conselhos tão grandes, eu vou te dar ideias tão grandes, que vão olhar para você e vão dizer: aonde é que te deu isso? Quem te entregou isso? Então você vai lembrar daquilo que Neemias disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Receba ideias nesta manhã, pode bater as palmas e dar glória a Deus. O seu negócio vai crescer, a sua empresa vai prosperar, os seus filhos serão inteligentíssimos, você será uma pessoa habilidosa. Recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Quando o seu filho levantar o dedo na escola e falar uma coisa que até o professor vai ficar de boca aberta, ele vai entender: eu tenho uma mãe que busca a Deus dentro de casa. Quando o seu filho chegar, minha irmã, e dizer: mãe, essa foi a nota que eu recebi na escola, e alguém vai dizer: mas como pode sair um médico daí de dentro? Como pode sair um juiz daí de dentro? Como pode sair um ministro daí de dentro? Não é daí de dentro, é porque aquele que busca encontrará, aquele que bate a porta se abrirá. Em partes eu estou pregando, mas em partes eu estou profetizando. Recebe o que você precisa, recebe a parte que te basta, minha irmã, recebe aquilo que te agrada. Até hoje Israel usa armas que Uzias inventou. Até hoje, porque o homem foi engenheiro, fez capacete, fez escudo, fez espada, irmãos. E ele começou com quantos anos? 16 anos. Sabe qual que é o segredo? Porque ele buscava o Senhor. E a Bíblia diz que ele se tornou tão grande, tão poderoso. E eu quero dizer que porque o Senhor lhe ajudava. Diga glória a Deus. E enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque a sorte não está em outra coisa, está em buscar a Deus. A sorte, irmão, não está em andar atrás de feiticeiro, atrás de curandeiro, atrás de bruxo. Não, meu irmão, a sorte não está em andar atrás de profeta, atrás de reverendo. Não, a sorte não está em andar atrás de obreiro, de obreira, de quem revela, de quem tem visões. A sorte está em quem busca a Deus. E Deus o fez prosperar. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. No verso de número 15
diz: e ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos, para estarem sobre as torres, para tirar flecha, para tirar pedra. O homem era o homem mesmo, diga glória a Deus. Era macho mesmo, diga aleluia. Ei, olha o que diz: e Deus espalhou o seu nome por muito longe. Eu quero ler isso aqui. E ele foi maravilhosamente ajudado. Você precisa reconhecer, minha irmã, que tudo que aconteceu agora e que vai acontecer é as maravilhas de Jesus na sua vida. Até que ele começa a perceber que ele foi maravilhosamente ajudado. Será que você pode olhar para você e dizer: Senhor, muito obrigado? Será que você pode dizer canimambo nesta manhã? Será que você, olhando para você, meu irmão, Deus trabalhou tanto na nossa vida, tanto, que já era para você ter morrido, era para você ter ficado apenas em um álbum de foto, mas Deus está dizendo: você está vivo, está respirando, porque eu estou te sustentando. Era para você fazer parte de uma história, mas você ainda está no cenário de uma história. Deus nos ajudou tanto que até a nossa aparência melhorou, diga glória a Deus. Olha aquelas fotinhas lá de 1997. Você fala: meu Deus, como que eu cortava o cabelo daquele jeito? Como que eu tinha coragem de sair na rua daquele jeito? Como que eu tinha coragem de pôr uma gravata daquela, Senhor? Aí o Senhor vai te ajudando, porque cada dia que passa a gente está mais bonito, tá ou não tá, meus irmãos? Você olha lá atrás e você olha agora, você até esconde aquilo para ninguém querer ver aquelas fotos. Você só quer lembrar daquilo ali, as memórias boas, porque aquelas imagens, você fala: meu Deus, sabe por quê? Porque você foi maravilhosamente ajudado. Eu quero dizer algo para você aqui nesta manhã. A Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou, ele fez obras extraordinárias, Deus era com ele, Deus deu fama para ele. Mas aqui começa o problema: até que o seu coração se exaltou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: você precisa ter muito controle do que você será quando Deus te colocar onde você quer chegar. Diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus está falando com você. Onde você quer chegar? O que é que vai acontecer quando você chegar lá? A nossa vida, irmãos, ela não para por uma conquista, ela tem que continuar mesmo depois de uma conquista. Diga glória a Deus. Não, aqui, irmã Isabel, só quero colocar aliança no dedo e daqui a pouco vocês só vão me ver lá no shopping Bahia Mall. Aqui não entro mais. Não, eu só quero um emprego para comprar um carrão e daqui vocês não vão me ver mais. Não, eu só quero chegar em tal lugar para me mostrar para minha família que o meu Deus é Deus. Mas depois que você chegar lá, você quer mais fazer o quê quando você chegar lá? Você quer continuar ouvindo a voz de Deus, sendo ajudado maravilhosamente por Deus? Ou você vai destruir tudo aquilo que Deus construiu para você? Aqui está dizendo que Deus o engrandeceu, Deus o ajudou maravilhosamente até o dia que se tornou forte. Capítulo 26, verso 15, até que se tornou forte. Sabe qual que é a visão que você precisa sair daqui hoje? Que você sempre tem que continuar achando fraco na presença de Deus. Você pode receber, você pode crescer, você pode estudar, você pode ganhar, você pode ter fama, mas diante de Deus você tem que dizer: Senhor, eu sou fraco diante do Senhor. Senhor, eu sou um fraco. Irmãos, Davi, tem gente que nem gosta, se pudesse arrancava aquela parte da Bíblia, como Davi diz: eu sou pobre, necessitado. Em umas traduções Davi está dizendo: eu sou pobre, miserável. Eu lembro que quando eu era jovem, mais nova, as irmãs da igreja diziam: quem é pobre é o diabo. Mas é Davi que disse: eu sou pobre, miserável, mas o Senhor é quem cuida de mim. Lá na minha igreja as irmãs não gostavam desse versículo, porque enquanto você se acha miserável, enquanto você se acha fraco, existe uma mão forte te segurando e dizendo: eu não te solto, eu não te largo, eu não te abandono. Dá glória a Deus aqui nesta manhã, porque Deus está dizendo: não se torne forte, mas continue na minha dispensação. Até
que se tornou forte. Irmãos, o nosso problema não está em receber. Deus não tem problema de... Irmão, se você tem uma visão de Deus miserável, isso não é Deus. Se você tem, e eu vou dizer uma coisa bem séria, irmãos. Teologia da prosperidade é uma coisa, você ser próspero é outra coisa. Eu assumi esse altar para pregar teologia de prosperidade, é dizer para você que independente do que você fazer, você vai para o céu. O que Deus quer é te dar roupa boa, comida boa, carro bom, família boa. Isso é teologia da prosperidade. Mas eu vou dizer algo para você: nós podemos desfrutar de tudo nessa terra, sabendo que dessa terra a gente só leva a nossa alma. Só a nossa alma que nós vamos levar. A Bíblia diz que quando ele cresce, ele se multiplica, ele se torna forte. E quando a pessoa se torna forte, ela começa a esquecer os degraus que fizeram ela subir e chegar até onde ela está. Ele começou a olhar para um lado e dizer: desde os meus 16 anos de idade, eu venho vencendo. Desde os meus 16 anos de idade, eu construí coisas que a nação aqui nunca tiveram. Desde os meus 16 anos de idade, a minha fama está correndo. De fato, eu não preciso mais de ninguém. A Bíblia diz que o coração dele foi se exaltando. Irmãos, antes de uma pessoa demonstrar o orgulho por fora, o coração dela já está inchado. E eu vou dizer algo para vocês: que o orgulho precede a queda. Quando nós nos orgulhamos por qualquer que seja, nosso próximo passo é cair. Olha para você ver, Davi saiu do pasto e subiu para o trono. A Bíblia diz que Nabucodonosor saiu do trono e veio para o pasto, porque a mesma escada que sobe é a mesma escada que desce. Você vê Davi no capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, sendo chamado para sentar no trono. E você vê no livro de Daniel, uma certa feita, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele olha para os jardins da Babilônia e ele começa a gritar bem alto na varanda da casa dele: grande Babilônia que eu edifiquei, grande Babilônia que eu fiz para a minha glória. A Bíblia diz que lá no céu Deus olhou e disse: Nabucodonosor, você deve estar um pouco alterado. Aqui não foi nada feito por você, tudo foi criado pelas minhas mãos. A Bíblia diz que na mesma hora quando ele se exaltava, na mesma hora quando ele se engrandecia, começou as unhas crescerem como de bicho, o corpo começou a crescer pelo. A Bíblia diz que ele perdeu o juízo e ficou como um cachorro andando de 4 patas, e ficou lá nos jardins da Babilônia comendo capim como um animal. Isso está aí na sua Bíblia, lá no livro de Daniel. Até o dia que ele olhou para cima comendo capim e disse: Senhor, eu não sou nada. Quem é o Senhor. Me desculpe pela expressão, tem gente comendo migalha no chão porque não reconheceu o poder de Deus. Tem gente comendo migalha no chão porque não reconheceu o lugar de Deus e o lugar dele. Mas nesta manhã, se você estiver atento à voz de Deus, diz: Senhor, suba comigo, mas não solta da minha mão, porque aonde o Senhor me levar, eu vou continuar servindo ao Senhor. Pode bater as palmas e dar glória a Deus em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. Eu não vou desprezar quem o Senhor é. A Bíblia diz que no livro de Atos, porque a gente fala: não, irmã Isabel, Deus já está mais bonzinho, isso não acontece. Ei, Nabucodonosor virou bicho em Daniel, mas aqui, já no tempo da graça, depois de Jesus, aqui no capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes senta ali no seu trono, e ele começa dizendo: esse templo que eu edifiquei. E as pessoas gritavam: glória a Herodes, voz de homem e não de Deus. A Bíblia vai dizer que começaram a exaltar Herodes, começaram a exaltar, e o coração dele foi inchado. Irmão, você tem que ser maluco para você pensar que você vai conseguir sozinho. Você tem que ser muito maluca, minha irmã, para você pensar que é aquele diplominha que você tirou que está dando sustento para a tua casa. Você tem que ser muito miserável para você pensar que aquele cargo seu, aquilo é
a sua salvação. Nessa manhã, lembre-se do teu Criador, porque tudo que você tem é dele. Sem ele, nada do que existe existiria. Pode glorificar a Deus, mesmo que você esteja chateado com esta palavra. Você precisa entender que por ele e para ele são todas as coisas. Herodes foi comido de bicho. Estava sentado no trono lá e dizendo, e o povo dizia, quando ele falava, o povo gritava: voz do homem, não de Deus, voz de Herodes, não de Deus. Sentado, a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Sabe aquele bichinho que dá na goiaba, aquele bicho, aquela varejeira, quando você deixa muito tempo um alimento ali, aquilo, ele foi comido de bicho no trono, porque ele se exaltou no seu coração. Existia um no tempo de Esther por nome de Amã. Amã, toda hora que ele passava, todo mundo tinha que se curvar. Ele passava, tinha gente que já estava com dor na nuca e na coluna de tanto toda hora, mas tinha um lá que não se curvava, que era Mardoqueu. Quando Amã passava, Mardoqueu ficava rijo, ficava duro. E Amã disse: eu vou acabar com esse Mardoqueu, porque todo orgulhoso, irmãos, ele quer ser reverenciado até nas mínimas coisas. Todo orgulhoso, ele quer toda hora que alguém fica ali engraxando o sapato dele. Mas crente que é crente sabe que a glória é só de Deus. Eu vou ensinar algo para você: respeite alguém, valorize alguém, mas exaltação, meu irmão, só para Deus. Quem está entendendo, glorifique a Deus aqui nesta manhã. A glória é dele. Pare de engraxar sapato na visão para muitas pessoas. Ai, irmã Isabel, eu sou engraxate, então eu vou mudar o cargo. Não, não é isso. Quando a gente fala em engraxar sapato, é pessoas que toda hora você tem que ficar ali alisando ele, que senão ele fica com raiva de você. Toda hora você tem que elogiar ele, porque senão ele fica com raiva de você. Tem pessoas que sentem verdadeiros reis, verdadeiros presidentes, se sentem verdadeiros diretores. Mas, irmãos, cuidado, nenhum lugar é para sempre. A nossa vida é uma fase. Se você ficar sempre num lugar, meu irmão, o negócio não vai ser bom, porque tem que ter gestão, aquilo tem que andar, tem que funcionar. Seu tempo é um, do outro é outro, do outro é outro. A Bíblia vai dizer que Amã preparou uma forca e disse: eu vou matar esse Mardoqueu que não se curva, que não se dobra, que é desse jeito. Sabe o que a palavra conta? Eu já vou caminhar para o final. Que ele fez uma forca de não sei quantos metros na casa dele. Mardoqueu fez um bem ao rei, e o bem não sabia, e o rei não sabia. Um dia o rei perdeu o sono e falou: traga o livro das crônicas, porque eu quero ler uma história. E quando começou a abrir o livro, o Senhor foi lá na página que Mardoqueu tinha feito bem, e ele começou a ler que no ano tal, Bigdã e Teres quis matar o rei. Então alguém que se assentava na porta, chamado Mardoqueu, avisou os soldados. Esses dois homens foram presos e o rei escapou com vida. Quando o rei escutou isso, disse: o que fizeram com este Mardoqueu? Porque ele me livrou da morte. Foi dado algum prêmio? Fez alguma coisa para ele? Alguém disse: nada, ele está lá na porta ainda. E o rei não dormiu, ficou pensando: o que eu vou dar para ele? Será que se fosse hoje, eu ia dizer: eu vou dar meu carro, vou dar meu relógio, vou dar meu celular, eu vou dar minhas roupas, eu vou dar tudo. Quando foi de manhã, vinha chegando o exaltado do Amã, e o rei disse: Amã, o que a gente faz com um homem que livrou a vida da gente? Como que a gente abençoa alguém que um dia me tirou da sepultura? Amã disse: essa honra só pode ser para mim. O segundo problema do orgulhoso, que tudo tem que ser para ele. O primeiro problema é que o orgulhoso quer que todo mundo fica babando ele, que todo mundo fica olhando para ele. Ele quer ser o centro de tudo, ele quer ser o mais importante que todos. O terceiro problema do orgulhoso é que na cabeça dele cabe tudo, mas não cabe na cabeça de ninguém. Ele olhou e disse: isso daí é para mim, então deixa eu caprichar. Ó rei, sabe aquele cavalo que o senhor monta? Coloca esse homem para montar em cima. Sabe aquela roupa polposa do rei, aquele negócio assim que a pele fica até melhor? Põe essa roupa. Aquele anel de selar que o rei sela os documentos, põe esse anel. E outra coisa, não deixe que o cavalo ande por si, não. Pegue os seus príncipes e pede para puxar ali o cavalo e ir gritando pelas ruas: assim se faz ao homem que o rei se agrada. Quando o rei terminou de falar isso, Amã já todo inchado, estufado, querendo receber aquela
disse: está vendo Mardoqueu, aquele mendigo que senta na porta do trono, na porta do rei, na porta ali do palácio? Pega ele, faz a barba dele, corta as unhas dele, veste essa roupa, e é você que vai puxar esse cavalo e vai dizer: assim se fará ao homem que o rei se agrada. Irmãos, Amã foi enforcado, Herodes comido de bicho. A Bíblia diz que Nabucodonosor pastou nos palácios de Babilônia, porque não reconheceu a glória de Deus. Agora a história de Uzias, eu preciso terminar. Uzias, ele se exaltou e ele não queria ouvir mais ninguém. Ele se exaltou e existem dois problemas para quem se exalta: ele não reconhece posição de ninguém. Ele não reconhece, ele tira, ele arranca, ele corta, ele faz tudo aquilo. A Bíblia diz que um dia ele foi para o palácio e ele começou a tomar umas atitudes estranhas. 80 sacerdotes falaram: Uzias não é desse jeito, Uzias não é dessa maneira. O orgulhoso não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não ouve esposa, não ouve ninguém. Não é dessa maneira, Uzias. Ele disse: cala a boca de vocês, eu sou o rei desse lugar. A Bíblia diz que ele pegou o incenso. E você sabe que na lei judaica quem oferecia sacrifício era só os sacerdotes. Irmãos, existia lei, profeta, sacerdote, juízes, levita, cada um no seu quadrado. Sabe aquele negócio assim, cada um na sua responsabilidade? Mas o orgulhoso não vê isso. O orgulhoso não respeita. Irmãos, eu preciso falar, porque há pessoas que precisam ouvir o que eu estou pregando aqui nesta manhã. E se eu preciso ouvir, que Deus fale antes que o pior venha na minha vida. Porque Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. O orgulhoso, irmãos, ele não ouve ninguém. Você pode falar com ele, você pode gritar com ele, você pode falar chorando, você pode falar sorrindo, você pode falar gemendo. Ele não está nem aí para o que você está falando. Segunda atitude do orgulhoso: ele não respeita a posição. Ele não respeita. Se ele chega no lugar, ele não sabe dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ontem, alguém, enquanto eu estava dirigindo e não saí com o Átila, alguém parou no vidro e me ofereceu alguma coisa. Eu falei: não, obrigado. E a pessoa ficou insistindo. Eu falei: não, obrigado. A pessoa... Aí eu falei: Átila, sabe o que eu escutei uma pregadora dizendo? Que mesmo que você não quer o que está te oferecendo, não vire a cara para o lado. A pessoa está aqui te pedindo, né? Mãe, compra, mãe. Você vira a cara como se aqui tivesse um fantasma, um papel. Nunca faça isso, porque você é um crente. Fala: muito obrigado, hoje eu não quero. O que custa? Você vai numa loja, o vendedor está te seguindo, parece que você vai roubar. Ele nem está aparecendo ali que você vai comprar, parece que você vai roubar. Mas o que custa você chegar para o vendedor e falar assim: meu irmão, minha irmã, hoje eu só vim apreciar, eu não vou levar nada, estou sem dinheiro. Mas a gente já fica com ódio, com raiva. Diga glória a Deus. Quem já passou por isso em alguma loja, diga glória a Deus. Mas é o serviço daquela senhora ficar andando atrás de você, porque o seu cachê, a sua compra vai vir também para ela. Nós não podemos ser desse jeito, irmãos. O orgulhoso, além de não ouvir ninguém, ele não respeita ninguém. Ele não respeita porque ele acha que ele está no topo. E a Bíblia diz que Uzias falou: eu vou oferecer sacrifício. E o sacerdote disse: Uzias, não faça isso, isso não te compete, isso não é para você. Tem 80 sacerdotes aqui, fale para eles. A Bíblia diz que ele acendeu o altar. E a Bíblia diz que 80 sacerdotes veio correndo atrás dele. Uzias, não vai para o altar porque você é rei, isso é assunto de sacerdote, calem a boca, quem manda aqui sou eu. Na hora que ele foi acender o fogo no altar, a Bíblia diz que a lepra lhe saiu na testa, aqui assim, ó. Irmãos, e sabe por que a lepra saiu na testa e não aqui, ó, na poupança? Sabe por que a lepra saiu na testa e não aqui nas costas? Sabe por que a lepra saiu na testa e não nas axilas? Porque todo orgulhoso tem a marca da atitude dele. Deus vai mostrar para todos: perdeu porque foi orgulhoso, está desse jeito porque foi orgulhosa, está vivendo dessa maneira. Meu irmão, lepra em qualquer lugar, você pode colocar um fato, coloca uma capulana, faz agora aqui na testa, meu irmão, só se você for muçulmano. Só se você for muçulmano para esconder a lepra. E não tinha isso. Saía para todo canto com aquela
cima, você esqueceu quem eu era. Pois a partir de hoje você vai ser leproso. Irmãos, e a lei dizia que o leproso tem que morar fora do arraial. Naquele mesmo momento, as pessoas nem podiam chegar perto dele. Ele que saiu correndo, e a Bíblia diz: e morou Uzias fora do arraial até o dia da sua morte. Um homem que começou tão bem, mas fracassou tanto, meus irmãos. Ele começou tão bem, mas ele teve uma queda tão grande. E eu quero te dizer, não deixe Deus marcar a sua vida com uma vergonha por falta de humildade. Não deixa Deus marcar a tua vida com uma vergonha, com uma humilhação, com uma história triste por falta de humildade, a ponto de alguém olhar para você e dizer: eu conheço a história dela, foi no alto, mas quando chegou, despencou de uma vez só. A palavra que Deus tem para nós é esse: Ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus hoje é essa, que a humildade precede a honra. A palavra que Deus tem para você é essa: aquele que me honrar, eu honrarei. A palavra que Deus tem para nós é essa: humilhai-vos diante da minha potente mão, porque ao seu tempo eu vos exaltarei. Que Deus te abençoe. É decisão sua se vai querer ficar leproso ou querer ficar são. Fique de pé. Que Deus abençoe sua vida. Diga para alguém que está do teu lado: vista a roupa da humildade. Tinha uma coisa que eu achava tão interessante naquele Trump, aquele presidente dos Estados Unidos, que ele ia subir no avião, tá todo desajeitado, mas ele parava perto de quem estava ali, cumprimentava. Aquilo marcou por muitas coisas que você vê na internet. Você vê a atitude. Já teve até meme dele dar a mão e ninguém perceber que a mão dele estava... Diga glória a Deus, igreja. O presidente, ele era tão social. Chega aqui, Átila, por favor. O presidente está assim com a mão e a pessoa nem percebe, de tanto que ele estava acostumado a dar a mão. Presidente dos Estados Unidos. Tem gente, irmão, que não é presidente nem das galinhas do quintal dele. Nem bom dia, nem boa tarde, nem nada. Eu não sei onde você vai parar com esse orgulho, não. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha... Irmã, você pode ganhar mais do que seu marido, mas você tem que honrar o seu esposo. Meu irmão, você pode ser o mais chique lá da sua família, mas ter humildade ainda para chegar na casa da tua mãe, sentar naquele sofá, comer aquela comida humilde. Você pode ser o irmão mais cheio do Espírito Santo, assim, que se esbarrar até entorna azeite, mas você tem que ser o mais humilde. Ser humilde, porque a humildade precede a honra. Deus, Ele te levanta, mas Ele também te joga no chão. Fecha os olhos. Coloca a mão no seu coração. Irmãos, nós vamos orar agora. Fecha os seus olhos. Aliás, abra os seus olhos. Se você trouxe agora uma fotografia, nós vamos fazer a oração pela família. Você que trouxe uma fotografia ou a foto da pessoa está aí no seu celular, você vai levantar, porque nós vamos orar agora pela nossa família. Irmãos, tem muita família destruída, muitos maridos saindo de casa, muitos filhos dando vergonha para os seus pais. A igreja é o hospital onde pessoas enfermas chegam para serem curadas. Eu tenho certeza neste momento que Deus, Ele quer visitar a sua família. Você, minha querida irmã, que está com aquela colega sua de trabalho que está passando uma luta. Se você tem ela aí no WhatsApp, clica lá na fotinha dela, levanta a foto dela. Nós vamos orar por essas pessoas agora. Você vai orar pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Nós vamos pedir: Senhor, entra dentro de nossas casas. Não vamos lembrar só das coisas ruins de Uzias, não. Vamos lembrar que quando ele buscou a força, Deus o ajudou maravilhosamente. Deus quer ajudar a sua família maravilhosamente. Nós vamos orar neste momento, nós vamos consagrar a nossa família no altar de Deus. Em nome de Jesus Cristo, você vai fechar os teus olhos. Nós vamos orar aqui hoje. Se tem algum mal acumulado lá na sua casa, se tem algo, eu me lembro que eu estava em São Tomé e Príncipe, e caiu uma senhora endemoniada. O diabo disse: eu estou lá no quintal dela. Lá no quintal dela, ali, alguém amarrou o nome dela numa árvore. Meu Deus, eu fiquei assim. Ela disse: irmã, ela não sabe, né, que ela falou aquilo, porque quando uma pessoa cai endemoniada, ele não sabe o que ele falou.
E depois ela falou: irmã, lá no meu quintal está assim, ó, todas as minhas cunhadas me odeiam, todas. Eu oro com você no canal de madrugada, eu coloco o celular mais baixo que eu posso. Como lá as casas são de madeira, só vem batendo: ei, desliga isso daí. Aquela brigaiada. O sogro já falou para o filho: pega essa tua mulher e tira ela daqui. Mas uma luta. Mas quando ela caiu endemoniada, o diabo falou que o demônio estava lá no quintal dela, que foi feita uma obra de macumbaria com ela, para amarrar ela ali numa árvore. Agora o que ia fazer, só Deus sabe. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Você vai apresentar a sua família a Deus. Esse ódio que as pessoas têm de você, isso não é normal. Essa ira que você está em uma situação irreconciliável, não consegue pedir perdão, a pessoa não te pede perdão. Isso está só virando uma bola de neve. Jesus vai visitar a tua casa hoje. Vamos orar, meus irmãos, ore com fé, feche os teus olhos. As obreiras do Senhor, fiquem atentas, porque Deus ungiu a mão das obreiras. Eu creio que essas mulheres foram selecionadas por Deus. Também está conosco o nosso presbítero João Mabundo, o nosso pastor Átila, também diácono Átila, os pastores que estão aqui, os obreiros da casa do Senhor, o nosso diácono também Maíço, o nosso irmão que está conosco aqui. Fecha os teus olhos, vamos orar. Começa dando glória, 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 glória a Deus, e oração pela família. Você vai apresentar a sua sogra, os seus cunhados, seus familiares. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor, neste momento nós pedimos mais uma vez o perdão das nossas falhas. Senhor, nós pedimos mais uma vez o perdão de todas as nossas vaidades, ó Pai. Senhor, e nós começamos agora a orar pela nossa família. A nossa família é o presente que o Senhor nos deu. A nossa família, Senhor, é a bênção que o Senhor nos entregou, é a bênção que o Senhor nos confiou. Senhor, e nós nesta manhã queremos orar pela nossa família, para que todas as mãos malignas de Satanás, ó Pai, que estavam repousando sobre a nossa família, que estavam repousando sobre a nossa casa, que estavam repousando sobre o nosso lar, comece a ser arrancados agora. Senhor, é pelo poderoso nome de Jesus Cristo, é pelo poderoso sangue de Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. Senhor, esta família que está em guerra, essa família que está em briga, essa família que aí dentro quem está trabalhando é Satanás, ó Pai. Senhor, nós cremos aqui nesta manhã que o Senhor pode repreender esta obra maligna. Nós cremos nesta manhã que o Senhor pode repreender essas obras do diabo. Senhor, repreenda este demônio de briga no meio dos filhos, este demônio de confusão na vida da esposa, na vida do marido. Senhor, este espírito maligno que tem colocado mulheres no caminho do marido dessa irmã, que tem colocado homens no caminho dessa mulher, todo espírito maligno, não resista ao poderoso nome de Jesus esta manhã. Satanás pode sair desta casa em nome de Jesus. Saia desta casa em nome de Jesus. Sai deste casamento, sai da vida desta mulher, deste homem. Você que tem fechado as portas, você que tem colocado brigas, confusões, você que tem colocado discórdia, você que tem colocado ódio, raiva, aonde não havia perdão, começa a trazer perdão agora. Queima, Jesus vai queimando, Jesus vai queimando. Se alguém entrou aqui nesta manhã com a família destruída, está cancelada agora toda a destruição. Está cancelada agora toda a destruição. Está cancelada agora toda a destruição. Começa a queimar, meu Deus, começa a queimar, começa a queimar, começa a queimar com fogo da glória. Repreenda, meu Deus, toda palavra maldita, palavra dita contra o Senhor, esta mulher, palavra dita contra essa sociedade, palavra dita contra a vida financeira dessa pessoa. Expulse, igreja, vai orando e diga: saia, Satanás, sai do meu caminho, sai da minha frente, sai da frente da minha família, sai da frente do meu casamento, sai, demônio da confusão. Senhor, abre a porta do emprego para esta mulher, meu Pai. Se há demônios travando portas, sejam repreendidos agora. Se há demônio travando portas, que eles sejam queimados agora. Espíritos do pesadelo, espíritos da enfermidade, espíritos de doença, saia agora em nome de Jesus. Sai toda perseguição, saia toda obra maligna, saia em nome do Senhor, saia. Meu Deus, vai queimando agora esta
aleluia, esta obra de curandeirismo vai queimando agora este mal, meu Pai, que quer destruir a vida desta pessoa. Essa família está guardada pelas mãos do Senhor, essa família está guardada pelo propósito do Senhor. Sai daí, demônio da morte, saia! Sai, demônio da enfermidade, expulsa ele, igreja. Sai agora, demônio da enfermidade da coluna. Sai, demônio da enfermidade das pernas. Sai, demônio da enfermidade da cabeça, do estômago. Saia no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus, saia. Saia todo problema no útero, todo problema no intestino, todo problema de pressão alta, todo problema de diabetes. Saia em nome de Jesus, saia. Senhor, coloca o teu anjo dentro do carro deste irmão. Coloca o teu anjo dentro do carro dessa minha irmã, meu Pai. O Senhor é o Deus que pode agir. Abacala, abacanda, labacheia. Alabacanda, lamachanda, rabacalabaia. Uracanda, lamanda, canda, labacheia. Começa a queimar agora. Saia toda obra da maldade. Saia todo espírito da falsidade que está levantando alguém para ficar ao lado dessa pessoa, que está levantando alguém para destruir esta pessoa. Alcança agora essa fotografia, alcança agora essa família. Demônios que estavam escondidos no trabalho, na vida do chefe, na vida dos colegas de trabalho, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo. Sai enfermidade no sangue, sai agora toda tuberculose, toda sida, sai agora toda hepatite, saia todo colesterol alto, saia toda enfermidade no corpo dessa mulher. Essa pessoa, meu Pai, que estava enferma, essa pessoa que estava doente, Senhor, nós cremos que nessa manhã o Senhor está amarrando esses demônios. O Senhor está abrindo porta da prosperidade, o Senhor está abrindo porta da multiplicação, o Senhor está abrindo porta da vitória. Confirma a tua bênção aqui nesta manhã, meu Deus. E nós repreendemos agora toda nuvem de demônio, nós repreendemos agora todas as obras satânicas, nós repreendemos agora todo o mal. Saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, sai, sai, sai e saia em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça e diga: eu tenho. Diga: eu tenho a bênção de Deus na minha casa. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Diga: eu não aceito. Diga: eu rejeito. Eu cancelo toda palavra maldita contra a minha vida e contra os meus familiares. Todo espírito maligno enviado nos meus caminhos não poderão ter forças para trabalharem contra a minha vida, porque o Senhor é o meu escudo. Diga: Satanás, os seus projetos estão cancelados agora. Diga: eu piso com fogo. Diga: eu piso com fogo em todos os seus projetos. Começa a pisar agora pela fé e começa a pisotear esse projeto. Meu irmão, isso daqui não é para incrédulo, isso daqui é para quem crê. Começa a pisar agora. Está cancelado. Está cancelada essa doença. Está cancelada essa maldição. Está cancelada essa feitiçaria. Está cancelada essa bruxaria. Está cancelado, está cancelado, está cancelado. Nenhuma palavra prosperará contra a nossa vida, a não ser a palavra que sair da boca de Deus, a não ser a palavra que sair da boca de Deus, em nome de Jesus, amém. Você vai assentar e enquanto isso você vai bater as palmas bem alegre para Jesus. Meus irmãos, tem que ser aquelas palmas de vencedores, aquelas palmas de vencedores. Pode bater as palmas e dar glória, pode bater as palmas e dar glória. Orabacanda, labachanda, rabacanda, rabachandaraia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui tem uma pessoa. O Senhor
Senhor falou comigo, Isabel, na mente dele, jogaram ele dentro de uma cisterna. Na mente deles, ele não se levanta, ele não vai sair daí. Mas Deus manda dizer para uma pessoa que está aqui: o mesmo Deus que tirou José da cisterna, o mesmo Deus que tirou Jeremias, que estava atolado de lama até o pescoço, Deus manda dizer para esta pessoa: Ele vai tirar você de uma situação. E aqueles que estão ao seu redor vão ver qual é a mão que te ajuda. Cadê esse irmão? Você quer a vitória ainda? Aqui de blusa branca, recebe. Pode bater as palmas bem alegre, pode bater as palmas